Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui muito animados para mais esse episódio. Você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Não custa nada nessa vida, minha gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para mais e mais famílias. Esse é todo o intuito do canal. Levar informação gratuita e de qualidade para as pessoas aí deste mundão de meu Deus, que está tentando entender um pouquinho do autismo. Falando em apoio, eu quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS é o Instituto de Capacitação para Pais e Profissionais sobre autismo e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha. É isso, pessoal. Não deixem de conferir. Ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando para vocês o QR Code, tá bom? Vamos ao nosso bate-papo de hoje. O tema escolhido é rigidez cognitiva. Bom, todo mundo sabe que é assim, um dos pontos centrais do autismo permeia aí pela rigidez cognitiva. Não à toa, a gente está sempre aí entre os treinos de habilidades, essa questão de flexibilizar, né? Essa capacidade, essa habilidade de flexibilizar o cérebro dos nossos pequenos, não só dos pequenos, né? Dos nossos grandinhos, dos adultos também. É muito desafiador conviver em família com uma pessoa com muita rigidez cognitiva, né? A gente acaba ficando refém, porque vai criando vários rituais, e se a gente não cuidar, tá todo mundo ali submetido a isso, e gera muito sofrimento. Sofrimento para quem é rígido, né? E sofrimento para todos ao redor. Então, é algo assim, é uma barreira muito, muito grande para novas habilidades, novos aprendizados, de qualidade de vida. Então, é algo que precisa estar muito, muito atento, precisa estar nos planos, né, de intervenção, nos objetivos, quando você vai montar esse plano ali. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu tenho ela aqui hoje, uma honra estar com ela aqui. Já queria gravar, já fazia tempo, finalmente deu certo. Recebam com muito carinho, Nathalie Araripe. Uma salva de palmas! Seja muito bem-vinda, mulher! Obrigada, Mirela. Também já queria conhecê-la. Acho que já se viu uma vez no evento, Já, né? A gente se encontrou. Mas muito rápido e é uma honra. A honra é toda minha estar aqui. Você sabe que eu sou uma admiradora do seu trabalho. Eu acho que estava falando de furar bolhas, né? Eu acho que não só fura bolha, mas você consegue dar voz a muita gente de uma forma muito acessível e isso é fundamental. Ai, obrigada. Eu estava lá em São José dos Campos essa semana, gravando uma edição especial ali no Lunaaba. Tô indo para lá hoje à noite. Exato. E aí eu fazendo a agenda com o Lucelmo, falei, ai, quem aí do pessoal que eu vou conseguir gravar? E aí eu falei, nossa, a Nathalie vai estar ali, porque esse sábado agora, eu não sei, não vai dar certo aí a hora que vai ao ar com o evento que eu estou falando aqui. Vai ter o Dia Azul que vai ter, né? E que vai ter um evento de capacitação, né? E para o pessoal, para pais também, né? Que vocês estão fazendo. Da região lá de São José. Da região e também vai ter online, né? E eu até tô divulgando no Insta, tem até o cupom que do Outspod, Outspod 10, eu tô divulgando também. Mas é porque vai sair depois, pessoal, não vai ter jeito. Aí o pessoal aqui talvez já esteja sabendo, tem até comprado. A hora que sair aqui, vai sair depois pro pessoal. E aí não ia dar certo de gravar com você lá, mas aí deu aqui. Falei, oxe, ainda bem. Eu tô me achando muito chique.
Aqui, né? Aqui. Você viu que bacana o estúdio? Vi, muito legal. Muito Mas legal. o de vocês lá também, nossa, que show de bola. Inclusive a unidade de vocês lá de São José dos Campos, né? Ficou lindo lá, né? Nossa. É ímpar. Toda a estrutura, para todos os níveis de suporte. Ficou Então, bem principalmente legal. a parte da unidade também para comportamentos desafiadores, mais agressivos, severos, lá com o Felipe Lemos. Nossa. Sim, ficou bem legal. Incrível, incrível. Você está na unidade de Curitiba. Eu estou na unidade de Curitiba. A Curitiba é um pouquinho diferente, ela é mais casa de vó, que a gente chama. Como fala? Lá é abrangente. Também. Lá a gente faz intervenção abrangente, intervenção focal. Eu gosto de dizer assim, que como a gente tem uma equipe muito grande, muito capacitada lá, a gente consegue não escolher. Né? A gente consegue não triar, a gente atende todos os níveis de suporte, a gente só não atende muito pequenininhos. Né? Então, ali a gente atende a partir de 4 anos de idade, e é uma casa bem grande, tem o espaço dos menores, tem o espaço dos maiores, e é bem legal porque é uma casa num bairro assim, bem residencial e bem central. Eu digo que é casa de vó. Eu quero lá ainda conhecer também. Você vai ficar louca, você vai querer se mudar para lá, quer dizer. Ai, gente, que bacana. Porque lá é maravilhoso. Sou suspeita, mas é. Eu como mãe, né, e também já tendo passado, assim, por isso, essa fase de procurar espaços para o meu filho e de também ali no canal e o tempo inteiro famílias procurando, né, e aí quando a gente se depara com esses espaços preparados, com profissionais capacitados, nossa, é um misto de alegria. Sim. E um misto de, poxa, como eu queria que isso já fosse disponível para todos, em todos os lugares. A gente fica pensando isso também, sabe, Mirella? É um longo percurso, né? Até porque a formação do analista do comportamento, ela é uma formação muito robusta. Sim. E muito difícil. Muito. E não é todo mundo assim, eu cumpri o básico aqui da minha formação e eu vou atender todos os públicos. Não é assim. Então, lá eu tenho supervisores que atendem um público mais severo, eu tenho supervisores que atendem mais a área de regulação emocional, nível 1 de suporte. Então, eu tenho pessoas que estão se especializando em áreas específicas, porque é impossível dar conta de tudo. Entendeu? Não dá. Não dá. Quem fala que faz tudo é porque não faz nada. Exatamente. Não é? É. Cara, porque o autismo, ele é um transtorno muito complexo. Muito complexo. Então, não tem como mesmo você abarcar todas essas especificidades. São os autismos, né? Os autismos. Os autismos. E aí, quando a gente foi pensar, né, nos temas que eu falei para você, Nathalie, aí, né, do que a gente vai falar? Vamos pensar algumas sugestões de temas. E aí você falou da rigidez cognitiva. E você ter trazido a rigidez cognitiva, acredito até que na sua prática clínica cheguem muitas questões, né? Demais. Que é uma questão muito importante. Tanto de número de demandas, Sim. quanto no impacto. Da qualidade de vida. Isso, da qualidade de vida. Porque, assim, o que acontece? Como eu trabalho com intervenção continuada, quem não sabe o que é intervenção continuada é a intervenção que vem depois da precoce, né? Então, intervenção precoce, ela vai ali até 4, 5 anos de idade, no máximo, mais tardar 6 anos de idade. Então, eu vou trabalhar com as crianças maiores, com os adolescentes e com os adultos. E é justamente nessa idade que a rigidez, né, os comportamentos que depois eu vou explicar, de ordem superior, que tem essa rigidez atrelada, aparece com força. Entende? Então, eu acabo pegando essa demanda no momento que ela está aparecendo. E é muito difícil. É um desafio para todo mundo. De fato, pode gerar muito sofrimento, muitas vezes é uma fonte de estresse muito grande para a família. E a gente está aí com esse desafio, porque também é uma área menos explorada na literatura. Tem pouca coisa, né? Tem pouca coisa. Porque, na verdade, quando a gente busca realmente... Comparado com as outras coisas, né? Porque quando a gente busca essas questões de rigidez cognitiva, basicamente a gente se depara com o conceito...
Não é? E geralmente é um conceito pequenininho de um pedaço da rigidez, que eu vou explicar. Então, passa isso pra gente. Então, o que seria exatamente, então, essa rigidez cognitiva? Tá, eu vou falar um pouquinho da rigidez, tá? Porque quando você diz assim, meu filho é rígido, você acha que a Mirella diz, meu filho é rígido, e a Patrícia diz, o meu filho é rígido, você acha que é o mesmo tipo de rigidez? Será? Será que a gente está falando do mesmo fenômeno? A gente acaba colocando tudo isso, tudo no mesmo bolo, né? Tudo se torna rigidez. Mas vamos pensar assim. Quando a gente fala de autismo, a gente tem um grupo grande de duas características, né? Que, se a gente parar para pensar, é um déficit e um excesso. A gente tem déficit de comunicação social e excesso de comportamento restrito, repetitivo, aderência rígida à rotina, tá? Então, a gente tem esses dois grandes pacotes, tá? Para o diagnóstico de autismo. Quando a gente fala da literatura voltada para comunicação social e déficit em comunicação social, a gente tem uma penca de coisa. Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Quando a gente fala da literatura para os RRBs, que são os comportamentos restritos e repetitivos, a gente tem menos quando comparado à questão da comunicação, tá? E esse segundo grupo, né, que é o grupo dos RRBs, ele ainda tem uma outra divisão. No DSM, ele se divide em 4 áreas, mas eu vou trazer uma outra divisão que fica um pouco mais fácil para a gente entender. A gente pode dividir esses comportamentos em comportamentos restritos repetitivos de ordem inferior e comportamentos restritos repetitivos de ordem superior. Essa questão de inferior e superior não tem nada a ver com ser melhor, pior, não. Tem a ver com processos psicológicos inferiores e superiores, como os comportamentos restritos repetitivos de ordem inferior, eles são mais motores. Então, por exemplo, mais motores, mais automáticos, digamos assim, tá? Então, eu posso ter um ecolalie, eu posso ter um movimento repetitivo, eu posso ter comportamento autolesivo, eu posso ter uma série de comportamentos aí nesse grupo. E a literatura, as intervenções para esse grupo de comportamento, elas ainda são mais robustas, a gente tem mais intervenção e mais evidência do que os comportamentos restritos repetitivos de ordem superior, que vão envolver aderência rígida à rotina, insistência em mesmice, a famosa rigidez, né? E tem um lado, tem uma versão, uma faceta mais recente da literatura que ainda propõe dividir esses comportamentos repetitivos de ordem superior em facetas, dividir em partes ainda menores, porque são fenômenos diferentes. Por exemplo, são 8 facetas, tá? Vou citar 2 aqui, só para você entender o quanto são bem diferentes. Tem uma delas que se chama pensamento preto e branco, ou pensamento dicotômico, que é o quê? A pessoa só consegue pensar que uma coisa ou é X ou é Y. Não vê as nuances no meio desse X e desse Y, né? Perfeito. Tem uma outra faceta, que é a faceta da intolerância à incerteza. A intolerância à incerteza é o quê? Eu fico muito angustiado porque eu não sei o que vai acontecer. E como eu não sei o que vai acontecer, eu fico muito ansioso, bastante ansioso. A intolerância à incerteza está muito relacionada à ansiedade. E isso acaba sendo um palco para mais comportamento de ordem superior, para mais comportamento restrito, entendeu? Então, meio que para eu me defender, para eu me regular dessa coisa que eu não sei o que vai acontecer, né? Eu acabo emitindo alguns comportamentos, por exemplo, de insistência em mesmice, de sempre querer a mesma coisa do mesmo jeito. Porque ali entendeu? É garantido, ali eu já sei o resultado. Exatamente. Eu estou na minha zona de conforto. Uhum.
Então, é muito complexo, né? Eu sei que a gente fala assim, meu filho é muito rígido, a minha filha é muito rígida, mas é mais complexo do que falar isso. Eu não estou dizendo que você que está me assistindo precisa agora saber qual é a faceta de rigidez que está presente no seu filho e na sua filha. Isso você vai deixar para o profissional. Mas a grande questão é que a maioria dos profissionais, Mirella, nem conhece essas facetas. Entende? Por quê? Porque está mais... ele conhece mais o que tem mais na literatura, né? Uhum. Que é a questão das lacunas em comunicação, dos comportamentos restritos repetitivos de ordem inferior, entende? E aí essas facetas da rigidez, elas são muito negligenciadas e tem muita gente que acha que não tem intervenção para elas, ou que não conhece as intervenções, entendeu? E essas intervenções, para esse campo, elas estariam... seriam intervenções de ordem assim, de habilidades de socialização ou de dessensibilização? Seriam nesse tipo de estratégia? Perfeito, perfeito. Tem várias intervenções a depender da faceta que a gente está falando, tá? Quando a gente fala de habilidades como literalidade, né? Legalismo, que é aquela pessoa que, por exemplo, diz... tem que ser essa justiça, porque isso é o certo e acabou. Uhum. Né? O pensamento dicotômico. Né? Quando a gente fala dessas, por exemplo, treino de habilidades sociais, a gente tem bastante estudo que fala, e aí tem vários procedimentos, várias estratégias dentro de treino de habilidades sociais. Treinos de linguagem relacional, tá? A gente tem falado bastante disso, daqui a pouco eu posso até falar um pouquinho melhor sobre, eu tenho estudado muito sobre isso, intervenção em linguagem relacional. A gente também fala, em alguns casos, de análise funcional, intervenções comportamentais, e algumas intervenções também da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente tem uma série de intervenções que a gente já tem estudos que mostram procedimentos para esses casos específicos. Quando a gente tem outras facetas mais relacionadas à ansiedade, por exemplo, uhum. né? Como é a intolerância à incerteza, que eu acabei de falar, uhum. tá? Nesse caso específico, a gente também precisa avaliar bem essa ansiedade, tá? A gente tem falado muito na literatura sobre a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, e outras psicoterapias que ajudam nesse processo, entendeu? Então, é muito importante que a gente avalie o profissional, né? Avalie qual a faceta ou quais as facetas, para a gente poder entender e intervir em cima dessas facetas específicas da rigidez. Porque não vai ter só uma receita de bolo. Tá? Agora eu vou usar uma exposição, uma desensibilização com todos eles. Porque muitas vezes um quadro de rigidez ele vai ter um componente linguístico, né? E aí, muitas vezes, quando eu exponho esse sujeito, ele pode muito bem se acostumar com aquela situação não ser mais tão aversiva para ele, mas aquela relação rígida de linguagem ela não vai deixar de existir porque eu exponho ele. Então, eu vou precisar de uma intervenção específica em linguagem, entendeu? Que seria essa linguagem interrelacional? A gente tem falado muito, a gente tem estudado muito sobre intervenção em linguagem relacional. Relacional. Que é a RFT. O que é? Então, a RFT é também chamada de Relational Frame Theory, né? A teoria das molduras relacionais. Das molduras relacionais, tá. Ela é uma área de dentro... Ela veio da análise do comportamento, né? E ela vem se expandindo muito o campo da análise do comportamento. E ela é uma teoria que ela foi criada para entender linguagem e cognição. Tá. Entendeu? Então, por isso que se aplica muito aqui. Só que as primeiras pesquisas elas não foram feitas com o desenvolvimento atípico. Agora que as pesquisas de alguns anos para cá, algumas décadas para cá, que a gente tem começado a fazer pesquisas específicas com RFT e desenvolvimento atípico. E a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, ela tem um bracinho lá na RFT.
E muitos currículos também voltados para a regulação emocional, eles também vão ter um componente muito forte lá na RFT. Entendeu? Então, Entendi. é isso. Porque você está falando, eu fico pensando muito a questão do meu filho e meu marido, né? Que se encaixam muito nessas questões. Por vezes, questões de componentes linguísticos, literalidade, né? Isso de dicotomia, né? Ou se é bom ou ruim, certo e errado, de não ter o meio termo, né? Então, de ter que trabalhar, né? Tudo que tem nesse meio, né? Assim, e é muito desafiador. Demais. Muito desafiador. E são coisas que vão surgindo, né? Assim, o meu marido, eu nem como fala? Não tenho competência para. Mas o meu filho, eu estou como... ele não está fazendo terapia, não está com acompanhamento terapêutico. A terapeuta sou eu mesmo. Então, acontece. Então, na nossa realidade é essa. Sim. Então, é muito, assim, né? São muito profundas essas questões, às vezes uma criança muito pequena, né? E você encontrar todas essas formas de fazer essa compreensão, de ser um intermediário, né? De compreensão de todas as coisas. Sim. Isso, da questão da rigidez, né? Do que eu vejo. Isso tanto do meu filho quanto do meu marido. Então, eu percebo que é algo que eu tenho que trabalhar para todo sempre e o além. Não é algo que assim, então eu vou ali, dou um gás. Tipo, vou desfraudar e pronto. Isso. Não é. E que você passa a régua. Não é. Entende? Não tipo, é. Não é. E eu digo né? muito isso para as famílias, sabe, Mirella? Quando elas me procuram justamente para intervir nesse quadro, que assim, você não vai... agora vou apertar esse botãozinho, eu vou fazer essa intervenção e ele vai deixar de ser rígido. É o cérebro. É o estado Entendeu? basal. Exatamente. É da rigidez. Exatamente. Isso se aplica... É um modus operandi de viver. Só que não precisa causar tanto sofrimento. Exato. Então, você tem que estar o tempo inteiro como se fosse uma massinha de modelar, para não deixar ressecar de vez aquele negócio. Eu me sinto meio que assim, sabe? Tendo que estar sempre meio que mexendo ali, para não deixar o negócio encalacrar. Sim. Uma analogia mais ou menos desse jeito. Tipo... Isso é cansativo, né, Mirella? Sim. Sim. Eu te entendo. Então, já teve períodos enlouquecedores. Sim. Porque eu me sentia, assim, como se eu tivesse que acordar e caçar briga com meu filho. Do tipo assim, eu tinha que acordar já caçando treta. Porque de fases muito rígidas, assim, na rotina da nossa casa, e que eu não podia, que ele me tornava refém. E que, então, eu precisava quebrar todo santo dia padrões o tempo inteirinho. O tempo inteiro, da hora que eu acordava até a hora de dormir, assim, eu ficava... Parecia que um vampiro tinha sugado a minha alma. Sim. Assim. Então, eu já tive esses períodos, assim, de me sentir drenada e falar, cara, o que é isso? Meu Deus. E de períodos bem mais leves. Mas, assim, de nunca poder me sentir totalmente relaxada, porque vira e mexe, assim, de novo, isso do estado basal. Então, eu tenho que estar sempre meio que hipervigilante. Às vezes muito e às vezes um pouco menos. Mas está sempre observando, porque ele tem essa forma rígida de ser. Sim. Então, de estar sempre atenta nesse desenvolvimento dele, o que é que ele está criando de novo, padrões, o que ele está padronizando de novo, o que ele está, sabe, assim, então, o tempo todo. Sim. O tempo todo. Sim. Te entendo, porque isso é o que eu ouço. Eu trabalho muito com isso, né? Então, isso é o que eu ouço muito de todas as famílias. Por isso que
é muito importante as famílias também buscarem ajuda terapêutica, né? Até porque muitas vezes a gente nem nota, mas os nossos padrões podem estar enrijecendo ainda mais os comportamentos dos nossos filhos por nós também sermos muito rígidos. Sim, sim. Entende? Sim. E assim, a rigidez, ela todas essas facetas da rigidez, né? Elas são transdiagnósticas. Elas não estão presentes somente no autismo, né? Existem outros quadros, como, por exemplo, se a gente for falar de transtorno de ansiedade generalizada, ele também vai ter muita intolerância à incerteza, né? Se a gente for falar de esquizofrenia... Então, existem outros quadros que a gente tem algumas facetas da rigidez presentes ali também. E sem contar que a pessoa ela pode estar ali no espectro expandido, no espectro ampliado, e ela ter, de fato, características, né, que... enfim, por exemplo, ela ouve de um profissional aqui que ele disse que meu filho vai fazer isso aqui. E ela coloca aquilo ali na cabeça e não ouve mais nada e não flexibiliza mais nada. O nosso comportamento, de uma forma geral, a gente tende, né, a estabelecer relações entre estímulos, que essas relações, existe uma coisa dentro da teoria das molduras relacionais, que é chamada gravidade relacional, né? Que é o seguinte, essas relações que são muito densas, porque tem um volume de estímulo muito grande, foram muito reforçadas na minha vida, elas ficam muito densas e elas atraem ideias novas para ela. Porque, por exemplo, que a gente tem uma política polarizada, né? Fulano vota, uma pessoa vota em fulano ou vota em cicrano. E aí, quando você vê uma notícia que o candidato da oposição fez, uma coisa legal que ele fez, você tende a pensar, isso foi para ganhar estrela. Por quê? Porque essas relações que são muito densas, elas puxam esses estímulos novos, esses estímulos ambíguos. Então, todos nós temos um pouco disso. A grande questão, quando a gente fala do espectro, né, é a frequência, a intensidade disso na nossa vida e o sofrimento que gera. Sim. O quanto que isso restringe a nossa vida. Sim. Entendeu? Sim. Já várias famílias também deixavam recados, assim, dizendo sobre a rigidez cognitiva, né? Do quanto a rigidez do filho tornava a família inteira rígida, porque se a quebra de determinado padrão desencadeava uma crise, então todo mundo ficava pianinho, pisando em ovos para evitar... Para tudo ser daquele jeito. Exato, porque, meu Deus, e se... né, aquilo sair fora do eixo, vem um tsunami. E aí, de repente, tá todo mundo naquele, assim, né? Vai ficando umas coisas, a gente começa a ficar... E aí já teve vários relatos totalmente disfuncionais, assim, por exemplo, de casas que tava todo mundo no silêncio, ou ouvindo, assistindo TV no mute, ou, assim, com, sabe, vários... até de seletividade alimentar também, né? Com vários rituais, tipo, muito doidos, assim, do que fazer, de como, a caneca de tal forma. E aí chega a tia avó no grupo do Zap e diz assim, na minha época era só, deixa só dar uma pisa. Aí você fica com muita raiva, né? Porque aí dei vontade de dizer assim, pois vem pro meu lugar. Vem pro meu lugar, porque é você que vai lidar com a crise, que é um negócio absurdo. Porque quando tem a crise, muitas vezes ela vem com energia que a gente não sabe, vira o Hulk, entendeu? De onde vem, né? Eu sei, as tias do Zap estragam muitas vezes. Total. E adoecem as mães. Entendeu? Total. Então, assim, é um negócio muito doido. E a rigidez e tudo, assim, a quebra, né, do que faz. Eu lembro uma Páscoa, que a gente está quase que chegando na Páscoa. Sim. Eu lembro uma Páscoa, o meu filho, ele tinha um ritual até de seletividade alimentar, né? Ele sempre tomou Yakult, ele ainda toma. E o máximo que eu tinha conseguido progredir
era que eu tinha conseguido. Tem os outros rótulos de Yakult. Tem Yakult, tem o verde e o azul, que é um light, um outro, sei lá, mais 40, mais cálcio, mais não sei o que lá. Então, as cores dos rótulos. O gosto é tudo a mesma coisa. E aí, essa era a variação alimentar que eu tinha conseguido, que mudava a cor do rótulo do Yakult. E aí, ele tinha padronizado, tinha a ordem do que ele tomava. Sei lá, vermelho, verde, azul. Vermelho, verde, azul. E aquela Páscoa lá, fui no mercado, não tinha. Tava faltando. Sim. O caos. O mundo acabou. E aí a gente fica Páscoa, nervosa antes. Não, aí você já sabia já que viria o tsunami, a desregulação completamente desproporcional, aquela coisa assim surreal, né? Tipo, tem aquela avalanche absurda, né? Mas eu até, dessas questões da rigidez, até que eu era mais corajosa de enfrentamento, porque eu sabia que tinha que ter enfrentamento. Sim. Porque senão a gente fica muito refém disso, né? E só que a rigidez, ela é um negócio doido, porque até as estratégias que eu criava para fugir disso, depois eu ficava refém da estratégia que eu criei. E depois da outra, Cara, é um negócio muito louco mesmo, né? Então, você cria um negócio para fugir disso aqui, aquele negócio virou sua própria, próximo padrão. E, então, assim, e várias amigas minhas que ficam refém dentro de casa, não conseguem sair, não conseguem... Gente, não é brincadeira, né? Eu gosto de dizer, Mirela, que existe uma lacuna de perspectiva entre a forma como eu percebo o mundo e a forma como ele percebe o mundo. Entende? Uma lacuna, às vezes, gigantesca. E parte do trabalho da terapia é tentar diminuir essa lacuna. E eu digo que a terapia ela não pode ser fonte de rigidez. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque, imagina só, você aprende um determinado procedimento e isso, infelizmente, ainda acontece muito. Principalmente quando você vai ensinar ali as crianças pequenininhas, né? Essa rigidez de ordem superior, ela não vai aparecer tanto ali na primeira infância. Ela vai piorar mais ali na idade escolar, até, né, o resto da vida. Mas, por quê? Porque a gente vai formando linguagem. E a gente vai formando relações entre linguagem. Entendeu? E essas relações, elas são muito simples e muitas vezes são muito coerentes para a gente. Então, por exemplo, se eu tenho um menino que ele diz assim, usar camisa azul significa que você é mentiroso. Então, ele não pode ver ninguém com camisa azul que ele vai na pessoa e diz assim, você tem que tirar essa camisa, você é um mentiroso. Veja, a relação que ele estabeleceu é uma relação muito simples. Azul é igual a mentiroso. Entende? Uma das coisas que a gente faz, quando a gente faz uma intervenção com base na RFT, é expandir essa linguagem, a gente expande esse campo relacional. Então, eu vou ensinando outras relações com azul, não só de igualdade, de oposição, de hierarquia, de vários tipos de relação. E tem uma coisa até curiosa sobre essas relações que eu vou já te falar. Eu posso ensinar outras relações mais densas, opostas a essa que ele aprendeu, entendeu? Então, eu vou expandindo esse quadro relacional dele. O que eu disse que é curioso? Quando a gente avalia essas crianças, né? E a gente tem uma coisa chamada molduras relacionais. Eu vou tentar ensinar aqui, meus colegas me perdoem, eu não vou ser tão precisa, porque estou tentando falar aqui, furar a bolha. Informal, isso. Mas, basicamente, quando a gente vai estabelecendo relações entre coisas no mundo, né? Essas relações que a gente estabelece, elas dependem do que a gente chama de pista contextual, que é o quê? Se eu digo estrela e coração, eu posso olhar para uma estrela e para um coração e dizer assim, elas são formas geométricas. Então, eu coloco esses dois estímulos em um mesmo grupo. Ou eu posso dizer, elas são diferentes porque elas têm cores diferentes. Então, a forma como eu relaciono os estímulos vai depender desse contexto, do que eu estou usando para relacionar esses estímulos. E essa relação que a gente faz entre estímulos do mundo é muito arbitrária. É muito estabelecida, né? Aleatório, assim. Aleatório. Sim. E aí, o que acontece? A gente vai avaliar essas molduras, né, das crianças, e uma coisa que a gente tem percebido é que a moldura da oposição, a moldura de oposição e a moldura de diferença, que é ela entender que coisas
podem ser diferentes, coisas podem ser opostas. Nos testes que a gente tem feito, que é um dado clínico, tenho colegas também, elas têm aparecido muito prejudicadas, certo? E o que acontece? Isso é mais uma pista de que talvez essas crianças tenham muita dificuldade de entender relações de diferença, entender relações de diferenças e flexibilizar essas relações. E, ao mesmo tempo, eu tenho um monte de terapeuta que está ensinando coloque igual, coloque igual, coloque igual e só ensina a relação de igualdade. Entendeu? Ou então, quando vai ensinar comportamento verbal, né, ele foca em ensinos extremamente mecânicos, assim. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? De onde você é? Onde você mora? Vou te dar um exemplo. Teve um menino que eu atendi e que ele tem 9 anos de idade. Se você perguntar para ele hoje, fulano, quantos anos você tem? Ele diz 5. Sabe por quê? Porque quando ele tinha 5 anos foi feito esse treino com ele. E ele decorou dessa Decorou. forma. Decorou. E se torna uma relação rígida, entende? Então, uma coisa que eu digo sempre para os meus colegas, eu ensino muito na área, né? Quando você vai ensinar, principalmente intervenção precoce, a galera que está na intervenção precoce, quando você vai ensinar ali os pequenininhos, tente usar ensinos generativos, que são procedimentos de ensino que geram respostas novas sem treino, tá? Então, basicamente, eu ensino uma relação e testo outra, ensino uma e testo outra. Por quê? Porque se eu só ensinar tudo, ele vai ter dificuldade de generalizar e ele vai ter dificuldade de gerar respostas novas. E muitas vezes esses treinos que são muito decoradinhos, que são muito ali, eles acabam piorando esse quadro de rigidez. Só reproduz aquele modelo. Exatamente, porque ela só vai passar o resto da vida dizendo que tem 5 anos. Fica como uma ecolalia até. Você fica só reproduzindo um modelinho daquele jeito ali. Você não teve variações, né? Você não criou outros contextos para que fosse uma resposta espontânea, né? Que gerasse um raciocínio mesmo ali, né? Eu gosto muito de dizer que uma das vantagens de uma intervenção baseada em RFT é que ela faz a criança pensar. Isso. A gente ensina a criança a pensar. Não é só dar uma resposta decorada, mas é pensar. Então, se eu falei lá do exemplo da criança que diz azul é igual a mentira, né? Eu vou ensinar outras redes para ela. Então, eu digo, por exemplo, azul está dentro de cor. Azul é uma cor, por exemplo, né? Cor é oposto a qualidades, adjetivos. Então, azul é oposto a o quê? E ela tem que pensar, entendeu? Então, eu vou criando essas redes e vou expandindo esse repertório relacional. Sim. Para o quê? Para que eu consiga flexibilizar esse repertório relacional. Sim. Entendeu? Só que eu não faço só isso. Eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar também com algum nível de exposição. Eu vou trabalhar com outros procedimentos ali antecedentes, como o uso de pistas visuais, histórias sociais, reforçamento. Vou usar termo técnico aqui só para vocês entenderem que tem muita coisa envolvida. Reforçamento de variabilidade, entendeu? Então, tem uma série de estratégias que a gente pode, sim, usar para flexibilizar esse repertório, né? Além disso, né, quando a criança ela já tem um repertório relacional um pouco melhor, né, a gente pode começar algumas intervenções com ACT, né, com terapia de aceitação e compromisso. Tem muita gente que começa as intervenções sem a criança entender o que é aquilo ali. Por quê? Porque a ACT ela usa muita metáfora, né? Muitos procedimentos da ACT usam muita metáfora. Então, por exemplo, tem dos processos psicológicos da ACT, ela fala que nós temos 6 processos relacionados à rigidez psicológica e flexibilidade psicológica, tá? Um deles é o que ela chama de fusão cognitiva. Fusão cognitiva é justamente você grudou 2 estímulos, entendeu? Você grudou umas ideias e isso, como eu disse, não serve só para autismo. Por exemplo, pessoa que tem
muito medo de dirigir e diz, se eu dirigir, eu vou atropelar a pessoa, vou matar a gente. Entende? É uma fusão. E aí tem muitos procedimentos de desfusão que visam que você, por exemplo, imaginar determinadas palavras, determinados pensamentos passando na sua frente, imaginar esse pensamento com a cor, porque aí você vai entendendo que isso é só um pensamento, entendeu? Só que para você chegar nesse nível, você precisa de um nível de abstração. Sim, Né? sim. E às vezes as nossas crianças, elas têm uma lacuna de linguagem que aquilo é muito difícil para elas. Sim. Então também não adianta eu ir lá, vou aplicar ACT, porque eu achei muito legal, e não trabalhar o componente de linguagem que está por trás daquilo, entendeu? Sem dúvida. Então, por isso, profissionais que trabalham na área precisam estudar RFT. Sem dúvida. Até mesmo porque quando isso de modelinhos de coisas que você dá e que a criança às vezes não para raciocinar, também às vezes eles são tão pela literalidade, Sim. só fica aquilo. Eles também não expandem outros raciocínios. Dá um exemplo bobo aqui, assim, do Arthur. Quando ele, tempos atrás, que ele estava me questionando quem que manda em quem. Você não manda em mim, fulano não manda em mim, tava nessa. E aí ele veio do tipo, não, mamãe, você não manda em mim, fulano não manda em mim e tal. E aí eu dizendo para ele, eu mando em você sim, porque eu sou mais velha que você. Eu lembro que eu usei um exemplo do tipo assim, um argumento de que era mais velho, mandava, sei lá. Foi meio simplista, tava meio sem paciência, sem tempo, mandei alguma dessa. E aí passou uns dias, e era aniversário da priminha dele, e os dois estavam com a mesma idade, sei lá, estavam com 6 anos os dois, só que ia ser aniversário da priminha. E eu falei, semana que vem é aniversário da Bebela, né? Então vai ser a festinha dela. Não acredito. E eu, por quê? A bebê, ela não vai mandar em mim. Vai ser mais velha. Vai ser mais velha. E eu, por quê? Mandar em você, Arthur? Não vai. E eu não tava ligando com isso, sabe? Ela vai ficar mais velha do que eu, ela não vai mandar em mim. Aí que eu fui me ligar, falei, mas filho, por que você tá falando isso? Bom, me liguei, aí eu fui sentar para explicar de novo para ele. Daí eu falei, não é assim, Arthur, vocês têm praticamente a mesma idade. E aí eu fui falar, não, é quando é pessoas mais velhas, que têm autoridade sobre você, que estava falando na escola, né? Então a professora manda, assim, em você, você tem um dever de obediência. Sua avó manda em você, eu mando em você e tal. Teve um dia que ele estava na casa da minha mãe, né? E ele foi perguntar para minha mãe, né? Vovó, você manda em mim, né? E a minha mãe toda assim, não, filho, a vovó não manda, mas assim, é só respeito, né? E ele veio para mim, mãe, a vovó disse que ela não manda em mim. Eu falei, manda, sua avó, seu avô mandam em você. E aí eu fui lá e falei assim, mãe, você manda nele, sim, então. E aí ele, ó o tom que você tá falando com a sua mãe, hein? Que ela manda em você também, porque ela é mais velha que você, hein? Olha a desobediência, hein? Ele assim pra mim. Falei, o maior problema que você arrumou pra mim ainda, hein? Tipo, então, veja, assim, eu falei só que era mais velha, aí ficou esse critério etário, então eu tive que explicar. Não, pera, vamos reformular. Quem manda? Então, um conceito mais amplo. Autoridades estão na escola, o porteiro, a tia da cantina, a tia da faxina, quem tiver, os adultos que são responsáveis pela escola e tal, nanana. Então, se você só joga uma informação assim, para eles também é muito raso. Sim, sim. É porque, assim, o que acontece, Mirella? Além de... Eu falei para ti de expandir o repertório, né? Além da gente treinar essa expansão e treinar a testar a emergência de comportamentos novos, são coisas que a gente faz muito, a gente também treina a flexibilidade dessas relações, que é o quê? A gente vai ensinar para a criança que determinada relação ela é uma em um contexto e ela é outra no outro contexto. Entendeu? E quando a gente fala de habilidade social, isso tem tudo a ver. Porque pensa na quantidade de regrinha contextual Sim. que a gente tem. Né? Então, abraçar. Você pode abraçar todo mundo? Isso. Em que contexto você pode, por exemplo, dar um abraço no seu melhor amigo? Não é em todo contexto você dá um abraço no seu melhor amigo. Sim. Né? Não é todo contexto que você
vai chegar para a pessoa e dizer, oi, como é seu nome? Né? Eu atendi uma vez um rapazinho, uma coisa mais linda, que ele entrava num táxi, ele queria dar um de Luciano Huck, ele queria saber a vida do taxista. Então, ele perguntava tudo do taxista, entendeu? Ah, como é seu nome? Você veio de onde? E aí, assim, a gente foi ensinar essa flexibilidade relacional em relação aos contextos. Então, que respostas são esperadas em um determinado contexto? Até porque a gente precisa ensinar essas coisas, porque existem algumas respostas que podem ser perigosas em contextos específicos, né? Pode ser perigoso, por exemplo, e isso acontece muito com o adulto, né? O adulto está lá querendo ter um relacionamento, o adolescente querendo ter um relacionamento, agora ele tem um Instagram e ele recebe um monte de fake e acha que aquela foto daquela menina fake é uma menina que quer falar com ele, e aí vai lá encontrar a menina, entende? Então, o ensino dessas habilidades é extremamente importante, porque vai garantir segurança também, né? Vai garantir também maior pertencimento. E tem uma coisa que é muito importante a gente ensinar também, que são habilidades de autoconhecimento, tá? Então, eu sei que ainda existem muitas famílias que têm medo de falar do diagnóstico de autismo para o filho, porque tem medo da reação da escola, tem medo da reação de não sei quem, de não sei quem, não sei daqui do outro. Eu sempre digo muito assim para as famílias, você que prefere que os colegas saibam que ele é autista ou fiquem chamando ele de esquisito, né? Porque a gente sabe que se ele tem o diagnóstico é porque existe um neurodesenvolvimento diferente, ele vai ter diferenças do grupo, tá? E quando ele aprende o que é autismo, quando ele aprende o que é neurodivergência, quando ele aprende o que é, né, o que é tudo isso, ele tem condição de não só de se defender, mas também de buscar acomodações, de pedir acomodações, de explicar para as pessoas por que ele precisa daquela acomodação. De explicar para as pessoas que agora eu estou sobrecarregada, eu preciso de um tempo. Entende? Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que quanto mais aberto nós formos, menos tabu a gente tratar isso, com mais naturalidade, né? As chances de que isso também seja recepcionado dessa forma, né? Então, em casa eu também sempre tratei disso, assim, zero tabu. Sempre falei. Então, óbvio que a compreensão dele é proporcional à idade que ele tem e à maturidade que ele tem, né? Conforme o tempo for passando, a gente vai abordando. Então, ele já me fez algumas perguntas. Ele quer entender por que ele é, por que ele e o pai dele. Aí, uma vez ele me perguntou, você também é autista, mamãe? E eu falei, não, filha, a mamãe não é. Porque você é menina? Aí eu, não é porque eu é menina, né? É porque o cérebro da mamãe é diferente, a mamãe funciona diferente. Então, conforme vai dando para explicar do que ele entende, né? E também não precisa forçar, né? Não. Ela não precisa forçar, mas assim, também não é esconder e botar debaixo dos panos. De jeito nenhum. Eu acho que são dois extremos, né? Isso. Eu acho também que tem a própria criança, na medida em que ela vai se conhecendo, ela também vai podendo falar por ela. Isso. E ela vai escolher o quanto que ela vai falar disso. É. Mas é por isso que é importante ela se conhecer. É. Entendeu? Ela se conhecer. Em casa facilitou o fato de... 10:03, tá? Ah, tá. Beleza. Passa obrigada. voando, hein? Passa voando. Porque a Nathalie tem compromissos dela aqui em São Paulo, então o nosso tempo está ajustadinho aqui. Infelizmente, eu já vou ter que liberar ela aqui. Então, já estamos caminhando para o fim do nosso episódio. Tem muito tema ainda para a gente falar, então a gente ainda vai se muitos. encontrar algumas vezes. Mais vezes, isso mesmo. Mas, em caso, o que facilitou foi o diagnóstico do meu marido, facilitou muito. Então, isso também empoderou meu filho. Porque, eu sou, mas meu pai também é. Então... Tem um pertencimento. Um pertencimento, sim, então sim. deve estar tudo certo, porque ele ama esse pai, né? Então... Meu herói tem. Isso, né? Então, meu pai também é, então tá tudo bem, né? Assim, eu ser também, né? Então, ele faz alguns questionamentos, mas isso do pai ser
Faz parte. Nossa, então, assim, facilitou muito, muito, assim, os questionamentos, né, dele. E a gente precisa trazer esses assuntos, assim. Ao mesmo tempo que eu tento trazer, não romantizando em absolutamente nada, e o autismo como ele é e que é duro mesmo, eu hoje, que me preocupo também com a formação da autoestima do meu filho, eu também busco não uma romantização, mas para ele um Sim. certo empoderamento, uma certa leveza desse assunto. São contextos diferentes. Diferentes. Né, Mirella? E aí vem a nossa flexibilidade também, né? Isso. Eu vejo muito esse embate entre nível 1 e nível 3 de suporte. E eu digo, não precisa disso. Nossa, pra quê, né? É porque a nossa comunidade, a gente já precisa furar tantas bolhas, a gente vai criar uma divisão a mais, entendeu? Nossa, isso só enfraquece a nossa luta, no caso. E a gente sabe que são vivências diferentes. Muito. Bem diferentes. E Muito. aí eu acho que faz parte a gente, né, se colocar no lugar do outro, agir com compaixão. Sim. Se colocar no lugar e buscar agir também para mudar aquela situação específica. É porque senão a gente não pode, com isso, trazer um apagamento para os níveis 3 de suporte. Porque senão a gente não luta porque eles precisam. Sim. E precisam. Sim. Porque quando a gente fala de Principalmente vagas... autismo profundo, né? Exato. Porque não tem nada. São os que precisa têm... de tudo. Exato. E De são tudo. os que têm um apagamento social. Sim. O que tem para eles hoje? O que tem? Quando a gente fala assim, vaga na universidade, emprego, não, tudo bem, legal, mas tudo isso ainda é nível 1. Mas você sabe que quando eu falo de autoadvocacia, de autoempoderamento, isso também envolve o autista profundo, o autista nível 3, quando você ensina ele a se comunicar. Quando você ensina ele a dizer, agora eu não quero. Entendeu? Ou agora não, tá demais para mim. Tá entendendo? É respeitar isso. Às vezes é uma coisa tão simples, Mirella, mas tão simples. Eu digo muito pro pessoal, às vezes é você parar a sessão. Parar a sessão. Você está respeitando, né? Não é porque a pessoa não fala, não é porque a pessoa não é maior de idade, que ela também não tem direito, que ela não tem a vontade, enfim. Mas eu falei da questão do autoconhecimento para fazer uma ponte aí com a rigidez, porque é muito um componente muito importante do ensino de flexibilidade e regulação emocional. É ensinar a se monitorar e monitorar o ambiente. É muito importante. Tem uma menininha que eu atendo há muitos anos e hoje ela diz assim, eu estou com o meu pensamento preso. Né? Então, ela sabe identificar quando ela está ali, pensando na mesma coisa, aquilo ali está atrapalhando ela e está gerando ansiedade. Pensamento preso é que ela está, assim, no looping ali. Ela diz, eu estou com o meu pensamento preso, eu quero soltar. Ela diz assim, eu quero soltar o pensamento. Olha só. E aí, o que a gente pode fazer para soltar? Que interessante. Né? E isso foi um processo de anos de terapia, ensinando ela a se monitorar. Olha que incrível. Ela conseguiu ter a percepção que ela está voltando nesse looping. Eu estou nessa fase de tentar fazer o Arthur se perceber quando ele cai nesses loopings. Quando ele fica muito nervoso com alguma coisa, ele cai nesse looping e ele não solta. Então, ele fica repetindo. Então, se ele se sente injustiçado com alguma situação, numa briga, qualquer coisa que ele não larga o osso com alguma coisa. Só que aí já passa do ponto, né? Não tem muito o que você faça. Sim. E aí ele fica repetindo aquilo. E aí vem o legalismo, que a gente chama, que é o senso de justiça, assim. Não pode, aquilo ali é uma regra, você não pode infringir aquela regra. E é aí, absoluto. E não sai disso. E é uma coisa assim, sei lá, não consigo nem agora lembrar alguma coisa, mas a última vez que aconteceu isso,
Eu tenho tentado mostrar para ele isso, eu tenho tentado trazer essa autoconsciência. Então, o que eu tenho tentado fazer? Porque ele começa a falar, e se eu falo junto, isso infla mais ele e... É pior, né? É pior. Eu tenho começado a fazer a contagem para ele só na mão, do tipo assim, eu sinalizei antes, quando você começar nesse looping infinito seu, eu vou começar a contar no dedo para você ver quantas vezes você repete a mesma coisa. Porque aí ele fica assim para mim, mas é porque eu só queria te falar. Mas não, você já falou 800 vezes. Você já falou e você continua falando. Ele fica com a percepção que ele não falou. Porque ele não resolveu. Não resolveu e ele quer te convencer. E eu tô dizendo, você não vai... Você pensa de um jeito, eu penso de outro. E vai terminar assim. A gente não concordando. E acabou. Cada um pro seu canto. Você vai continuar desse jeito, beleza? Você não vai entubar isso em ninguém, Arthur. É isso, as pessoas pensam diferente. Só que ele fica com aquela sensação que ele não falou o suficiente, mas ele já repetiu 800 milhões de vezes. Então, eu falei para ele que eu vou começar a contar. Então, eu não falo, só que aí eu fico perto dele e fico assim. Aí ele... Ai, não. Aí ele para, dá uma volta ali. E aí, quando ele vem de novo perto de mim... Mas, mamãe, eu não sei... Daí ele sai de novo, que não sei o que não... Aí passa um tempo, você acha que aquilo já está esfriando, ele volta perto de você para falar de novo. Daí eu vou lá e conto de novo. Porque ele, às vezes você acha que já passou. Então, desse dia, gente, ele já tinha falado, sei lá, já tinha contado umas 8 vezes que eu tinha montado para ele, beleza. A gente estava numa chácara, foi para a piscina, já tinha passado 1 hora. Ele tinha se calado, porque eu já tinha contado nos dedos 9. Então, ele se calou. Todo mundo estava na piscina, ele estava bem emburrado, tudo nadando, brincando. Gente, já tinha passado 1 hora, ele mudo. Eu falei, filho, você não vai brincar? Olha lá, seu tio fazendo tal coisa, que não sei o quê. Eu ainda não desculpei você. Mas eu não te pedi desculpa de nada, Arthur. Vida que segue. Vai, relaxa. Mas, mamãe... Aí eu falei assim, que eu não... A contagem tá suspensa aqui ainda. Vai voltar a contar? Então, tipo, já tinha passado... Ele ainda estava lá. Ele só estava se segurando, mas já tinha passado Aquele dia eu achei que ele já tinha tentado, assim... E chegou em quantas? Tipo, ficou na 9ª. Ele não terminou na 10ª. Mas já tinha passado, sei lá, 1h30, quase 2 horas do ocorrido. E ele só se segurou. Não me falou para eu não continuar a contagem. Só que ele estava lá. Aquilo ali, ó, ele não estava brincando. Ele estava lá dentro da piscina, emburradão, porque o que ele queria era estar lá para mim. Sim. Aquilo estava ali assim, ó. Ele estava no silêncio. Cara, é um negócio muito doido. É difícil porque é isso, né? A gente acaba colocando estratégias e as nossas estratégias que a gente cria, que a gente usa na terapia, elas não são de pirona, né? Não. Elas não vão funcionar na mesma hora. É um processo. Não. É só a gente pensar, se eu tenho quase 40 anos, eu ainda sou muito rígida em muitas coisas, como é que eu vou querer que meu filho aprenda? Sim. E uma coisinha, por isso que a Lohane, um beijo, Lohane, deve estar me assistindo, é minha colega, né, minha amiga. Ela tem estudado muito rigidez, na verdade, ela estuda até mais rigidez do que eu, uma forte candidata para vir aqui também. Ai, que legal. Depois Ela fica lá em Curitiba? Não, ela é de Minas. E ela tem estudado mas ela roda também, viaja. Ela roda? Tentar pegar ela aqui. A gente dá a formação juntas, cursos juntas, enfim. Somos uma das poucas pessoas que temos falado do tema aqui no Brasil hoje. Que legal. E ela fala muito assim, não adianta você pedir para soprar vela e cheirar flor para uma criança que é muito rígida muitas vezes e que você vai precisar intervir com o repertório relacional, né? Mas 2 coisas eu posso dizer aqui para você e para todo mundo. Primeiro, não é de pirona, né? É um processo muito longo, mas que envolve muito autoconhecimento, percepção do meio, autoconhecimento, percepção do meio, autoconhecimento, percepção do meio.
e vai melhorando cada vez mais. É óbvio que algumas... Não é porque vai melhorando que agora cada crise vai ser menor. Não é assim que funciona. Sim. É meio que uma montanha-russa, sabe? Montanha-russa, né? E a segunda gente, não adianta fazer queda de braço no meio de uma crise. Até porque, quando a criança está na crise, especificamente, ela não está com muita condição de aprender processos novos, entendeu? Então, o foco realmente é desacelerar. Muitas vezes, quando isso não é possível, é você se trabalhar para você não entrar em crise também. Porque uma coisa que eu digo muito, assim, a crise... Eu sei que é difícil, eu também sou mãe, tá? A crise é da criança. Não é nossa. Entende? E quando a gente transforma a crise da criança na nossa crise, a gente só piora o cenário. E por isso que é muito importante a gente fazer terapia também. Sim. Entendeu? Assim, psicoterapia para todas as mães. Para todo. É uma bandeira que eu levanto, sabe, Mirella? Porque é puxado, né? Demais, demais. Não é uma coisa assim, a Nath está falando, ela acha que é fácil. Eu não acho que é fácil, gente. Eu sei que é extremamente difícil. Mas pensa que, de outra forma, não resolve. Sim. Entendeu? Não resolve. É bem no que a ACT fala, né? Aceitar o que você está sentindo e agir de acordo com os seus valores. Mas é isso, assim, é um resumão do que não fazer. Do que não fazer. Em momentos como esse. Né? E profissionais, por favor, não... Quando vocês forem ensinar operantes verbais, procurem procedimentos generativos que não enrijeçam o repertório, que isso é muito importante. Porque é muito do que a gente vê. Assim, crianças que... Porque eu ia até te perguntar isso, assim, que a impressão que dá é que a rigidez piora. Mas muito também do que vê, acho que de piorar por conta das fases da vida também, mas por conta dessa primeira intervenção que não generaliza, sabe? Desses treinos... Isso pode piorar também. Desses treinos estanques, desses treinos... Robotizado mesmo. Robotizados. Pode falar. É isso mesmo. É bem isso mesmo. Né? E não é a pessoa que estuda mesmo, estuda procedimento generativo, estudou treino de matriz, estudou naming, ela vai saber identificar. A maioria das pessoas sabe. Então, assim, é por isso que eu digo, não é uma ciência fácil. É extremamente difícil, Mirella, extremamente difícil. Ainda mais porque não é você pegar um protocolo e aplicar, não é botar aqui, vou pedir para a IA fazer um protocolo, eu vou aplicar. Aí isso é assunto para outro, né? Outro podcast. Para outro episódio. Nathalie, obrigada mais uma vez. Imagina, por você foi ter ótimo, vindo pro nosso bate-papo. Você vê como que, né? Nossa! Dava para tricotar muito mais, mas eu ainda vou alugar você mais vezes. Pode alugar. Okay. Vou alugar mais vezes, vou baixar mais vezes lá ali em São José para gravar lá quando você estiver para cá, eu vou lá. Ai, quero ir também, nunca fui para lá. Preciso ir também. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você. Para vocês que estão aí nos assistindo, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, já deixa seu joinha, curte, compartilha. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.